Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Nun Gimel Amud Bet, na primeira linha grande. Sim. Vamos Kohanim Beshar Elyon Sheored Vechulei. Foi dito que os Kohanim, quando estava acabando assim, Chavet HaShavá, estava começando a amanhecer, eles tocavam o shofar algumas vezes, eles tinham alguns pontos na descida da parte dos Kohanim para a parte de Ezrat Anashim, onde era dança, eles tinham alguns pontos nas escadas onde eles paravam, e foi dito que eles paravam no décimo degrau e depois embaixo. Agora, a Bairabina, para tocar o shofar, eles saíam, comemoravam que estavam trazendo água para jogar no Mizbeach, a Nisu Hamayim, que era especial de Sukkot. Agora, foi dito que eles paravam no décimo degrau. Bairabina, pergunta a Rabirmia, Lemalá Sirit de Nachit Hamisha Vekai Asara, ou Dilma de Nachit Asara Vekai Hamisha. Tem escrito que eles paravam no décimo degrau. Pergunta era Birmia, paravam no décimo degrau, significa que eles desciam 5, tinham 15 degraus, eles desciam 5 e tocavam shofar, ou eles desciam 10, ou seja, eles paravam no décimo degrau da descida deles, não de baixo para cima, eles paravam no quinto, que é o décimo da descida, e aí eles tocavam o shofar. Teiko fala Gumará que não tem resposta. Não é muito claro realmente aonde eles paravam. Se eles desciam 5 e tocavam no décimo, ou desciam 10 e tocavam no quinto. Tá no Rabanan, fala pra gente a Braita. Mimashma sheneimar o penem kedmain yodea shechorem elechal Hashem. Foi dito que quando eles desciam, eles iam descendo até chegar ao portão leste do Beit HaMikdash, viravam para o oeste, que é onde estava o Eichal, onde estava a casa do Beit HaMikdash, se curvavam e eles falavam, olha, os nossos antepassados, eles ficavam virados para o leste, para onde nascia o sol, com as costas para o Eichal. Pergunta a Gemara, se está escrito que eles ficavam para o leste, eu já sei que eles estavam com as costas para o Eichal, para as costas para o Beit HaMikdash, porque está escrito que eles ficavam para o lado leste com as costas para o Beit HaMikdash, é óbvio. Ela mata no mar Achorem Elechal Hashem. O que que o Passuco vem dizer? Que eles ficavam com as costas para o Beit HaMikdash, Melamed Shayu Porim Atzmam Matrezim Klapei Mata. Vem dizer que não só que eles ficavam com as costas viradas para o Beit HaMikdash, e eles abaixavam a roupa e faziam as necessidades lá, virados para o Beit HaMikdash, quer dizer, era um desprezo não só na questão de virar as costas para o Eichal, eles também faziam as necessidades nesse momento, era um desprezo total. Anu Lashem vela Hashem eneinu, depois a gente disse na Mishnah, que eles falavam que a gente está virado para Kadosh Baruch Hu e para Kadosh Baruch Hu estão os nossos olhos. Só que eles falavam o nome de Hashem duas vezes. Anu la Hashem vela Hashem eineinu. Nós para Hashem e para Hashem os nossos olhos. Eini, ve'amar Rabizeira kolomer shema shema, que ele amar modi modi. Fala Rabizeira, peraí. Não pode fazer isso. Não pode falar o nome de Hashem duas vezes dessa forma. Nós estamos para Hashem e para Hashem estão os nossos olhos, porque parece que uma pessoa que faz duas vezes Kriyat Shema ou faz duas vezes Modim, parece que tem dois Akadosh Baruch Hu, tem dois de Deus. Sim? Nós para Hashem e para Hashem os nossos olhos, parece que tem dois Hashem. Igual fazer o Shema e ser Hashem Eloquim Hashem Echad duas vezes, parece que tem dois deuses que são únicos, cada um por si só. Modim, Modim, parece que eu estou agradecendo para dois deuses, sim? Não posso fazer o modim duas vezes seguidas. Então, como eles falavam isso, Elach, Amri, então falavam, não, que eles diziam o seguinte, Hema mishtachavim kedma ve'anu Lashem, eles se curvavam para o leste e nós para Hashem, ve'ineinu Lashem e'achelot, e os nossos olhos esperam por Akadosh Baruch Hu, certo? Então, são duas frases distintas, não é a gente para Hashem e para Hashem os nossos olhos, são duas frases distintas, os outros antepassados viravam para o leste e a gente buscava Kadosh Baruch Hu, e os nossos olhos estão esperando a chegada dele. Dessa forma, não parece como como se fossem dois deuses. Próxima Mishnah. A gente falou então na Mishnah anterior que tinham alguns toques de shofar, certo? Quando estavam descendo para fazer no fim de Simchat Shuvah, para Nisu Hamayim, para a água que estava chegando, tocavam o shofar algumas vezes. E agora falar a Mishnah sobre quantas vezes tocavam o shofar diariamente no Beit HaMikdash. Cada korban tinha o acompanhamento do shofar junto. Então fala para a gente a Mishnah. En pochatim me'esrim ve'achat kiot b'mikdash.
não tinham diariamente menos do que 21 toques do shofar no Beit HaMikdash. Vem Mosifim 48, e não tinham mais do que 48. O dia do ano que tocavam mais vezes o shofar tinha um máximo de 48. Então não tem menos do que 21 e não mais do que 48. Bechol Yom Hayu Sham 21 Kiot. Todo dia, Bamigdash, diariamente tinham pelo menos 21 toques do shofar no Beit HaMikdash. Agora a Mishnah especifica. Shalosh leptichat sharim, três toques do shofar quando abriam os portões de manhã, tocavam três vezes o shofar, certo? Três vezes é tkiá, truá e tkiá, são três toques. Vetishá letamit shel shachar, vetishá letamit shel baim. Três durante o tamit shel shachar, é o korban feito de manhã cedo. Três não, desculpa, 9. 9 no Corban matinal, 9 no Corban de Tamid feito no fim do dia. Você tinha 3, 9, 9, 21. Esse era o mínimo, nunca tinha menos do que 21. 3 na abertura do portão, 9 no Corban Tamid da manhã e 9 no Corban Tamid da tarde. Esses eram obrigatórios, isso acontecia todo dia, então tinha sempre um mínimo de 21. O Bemussafim, quando tinha Korban Musaf, aí o Mosifim Otesha. Quando tinha Korban Musaf, faziam mais 9. O Berev Shabbat, sexta-feira, aí o Mosifim Shesh, tinham mais 6 toques do shofar no Beit HaMikdash todo Erev Shabbat. Para que serviam eles? Shalosh Leavtil Etami Melachá. 3 toques do shofar era para as pessoas, para o povo parar de trabalhar, certo? Saberem que está chegando o Shabat, então tocavam o shofar lá no Beit HaMikdash, assim o povo sabia, olha, daqui a pouco vai começar o Shabat, é hora de terminar o trabalho nos campos, voltar para casa, Veshalosh leavdil ben kodesh lechol, e 3 para falar que está começando o Shabat e é proibido já acender fogo, cozinhar e etc. Então 3 eram para o pessoal começar a fechar a loja, voltar para casa. A gente vai ver melhor na Gemara. E 3 para avisar que realmente está começando o shofar. Então, era Shabbat tinham mais 6. Erev Shabbat betoch Chag, quando caía Erev Shabbat de Sukkot, sim, do meio da festa de Sukkot, no Erev Shabbat, aí o Shamar Ben Vashmone. Chegava a 48. O dia que chegava a 48 era Erev Shabbat de Sukkot. Por quê? Shalosh leptichat sharim, 3 quando abriam os portões. Shalosh leshare elyon, 3 quando os Kohanim estavam no portão de cima, descendo para fazer o Nisuch Hamayim de sexta-feira. Veshalosh leshare tachton, 3 quando eles chegavam embaixo. A gente viu na Mishnah anterior que eles tocavam 3 em cima, 3 nas escadas e 3 embaixo. Aqui a Mishnah pulou, a gente vai perguntar depois, certo? Então, 3 quando estavam no portão de cima, 3 quando chegavam no portão de baixo, Veshalosh lemiloi hamayim, 3 quando traziam a água para Nisuch Hamayim, Veshalosh al gabe Mizbeach, 3 quando jogavam água no Mizbeach, Teisha letamit shel Shachar, 9 para o Korban Tamid de manhã, Veteisha letamit shel Ben Arbaim, 9 para o Korban Tamid de noite, de tarde, né, no fim do dia, Veteisha le Musafim. E 3 para o Korban Musaf de Chol HaMoed Sukkot. Shalosh levtil etam milachá, já que sexta-feira tinham mais 3 para avisar o povo que daqui a pouco é Shabat para começar a parar de trabalhar. Veshalosh levtil ben kodesh lechol. E mais 3 que é sexta-feira para avisar que começou Shabat. Então a gente tem aqui um total de 48, certo? A gente teve aqui, vamos ver. 3 mais 3 mais 3 mais 3 dá 12, mais 3 no Misbeach dá 15, 9 de Tamit Shachar, 9 também de Bemaim são 18, 15 mais 18 33, mais 9 de Musafim, 41, 42, desculpa, 42, mais 6 de Shabbat, 48. Fala, Matin de Oker Abiuda. A priori, a nossa Mishnah aqui falou que cada uma dessas quiot vale por 3, que é Truat, que é Truat, cada uma dessas 3 valia por 3. A priori, a nossa Mishnah não é como Rabiuda, tá? Para ensinar na Braille é o seguinte: Rabiuda Omer, Apochet lo ifchot mishiva, ve'mosif lo yosif al shishase. Certo? Rabiuda fala que não tinham menos do que 7 toques e não mais do que 16. Sim, Rabiuda concorda, o número de toques é exatamente a mesma coisa. A pergunta é se você chama Tkiá, Truai, Tkiá de 3 ou de 1. Rabiuda fala não tem menos que 3 e não tem mais que 16, e Rahamim fala não tem menos que 21 e não tem mais que 48, é exatamente o mesmo número, só que vezes 3. Bemaikam, ele fica a discussão entre eles. Rabiuda Samar Tkiá, Truai, Tkiá, Hati.
Rabi Uda souber que essas três, Tkiá, Troá, Tkiá, são contadas como se fosse uma. Verabanan sabe, Tkiá lechud, Troá lechud. Rabanan fala, não, a gente conta cada uma por si só. Então, cada Tkiá, Troá, Tkiá vale por três, por isso dá 21 e 48. Para Rabi Uda é um terço disso, 7 e 16. Mas tá de Rabi Uda, porque o Rabi Uda chama cada uma porque a Rabi chama as três de um só, a marca está escrito no Pasuk, Utkatem Trua, certo? O Pasuk fala, junta Tkiá e Trua, como se fosse uma coisa só. Rabanan explica, Aule Pshuta Lefaneu Leachareu Deata. E Rabanan falou, não, lá que está escrito Utkatem Trua, não é para falar que Tkiá e Trua é uma coisa só, e sim, porque naquele toque específico, que era para avisar todo mundo que eles iam viajar no deserto, certo? Quando a ele estava saindo do Egito, eles passavam no deserto, sempre que iam viajar, ou quando precisavam chamar as pessoas, eles. Desculpa, quando iam viajar, eles tocavam o shofar também. Lá o pastor falou que até truá não é para falar que a e truá é uma coisa só, e sim para falar que se precisa tocar um toque antes e um toque depois do shofar. Verabanan, Maitamai, agora Rabanan, qual o motivo que eles consideram Tkiá, Troá, Tkiá, cada um por si só? Dertiv, que assim no Pasuk, o Beakil etam titkeu velotariu. Quando juntavam o povo, certo? Quando precisavam juntar o povo, quando no deserto Moshe Rabbeinu queria falar com todo mundo, precisava juntar o povo, eles faziam só Tkiá sem Troá, certo? Faziam só Tkiá sem Troá. Vez cada Tkiá Troá Hat, e agora se Tkiá e Troá andam juntos e é uma coisa só, certo? É um pacote só. Amar Rahmana paga de mitzvah ávido, paga lo ávido. A Torá falou faz metade da mitzvah e metade não faz. Se Tkiá e Troá cada um Tuasit que a e Troá eles são juntos, são um pacote só, porque na hora de juntar o povo fazer um só Tkiá e não Troá, então aparentemente cada um é uma mitzvah por si só. Então o toque do shofar do Beit HaMikdash, que tinha Tkiá, Troá, Tkiá, são três mitzvot, e Rabiuda considera como se fosse uma. Verabiuda, agora como Rabiuda vai explicar, porque na hora que queriam juntar um povo, faziam somente Tkiá sem Troá. Se para Rabiuda é um pacote, como pode ser que era só metade lá? Verabiuda, olha esse mana be'alma o deata. E Rabi fala, não, lá não era mitzvah, não tinha mitzvah de juntar o povo, era um siman. Você quer juntar o povo, essa é a forma de fazer, mas não é considerado mitzvah. Diferente do toque do shofar no Beit HaMikdash, ou quando iam viajar, que era uma ordem de viajar, lá tinha Tkiá, Troá e Tkiá, é uma mitzvah só. Aqui que queriam juntar o povo, a cada duas folhas, quer juntar o povo, toca o shofar, mas uma vez só, mas não é uma mitzvah. Verabanan Simana, o Rabanan concordam que era só um sinal para juntar o povo. Verachmanan, chave mitzvah. E a Torá definiu isso como uma mitzvah. A Torá falou: você quer juntar o povo, você junta o povo dessa forma. Então a Torá considerou isso como se fosse uma mitzvah, certo? Por isso, quando queriam chamar o povo, tocavam o shofar e, de acordo com o Rabanan, faziam só tkiá, sem truá. A gente vê que tkiá por si só, uma mitzvah por si só. Então, na contagem de tkiá, truá, tkiá, Rabanan contam cada um como se fosse uma mitzvah por si só e Rabiuda conta tudo junto. Pergunta a Gemara, que manazada Rav Kahana, em ben kiale truá veloklum. Como quem vai a opinião de Rav Kahana que disse que não posso fazer nenhuma pausa entre a tkiá e a truá. Certo? Quando vai fazer tkiá, truá, tkiá, em qualquer toque do shofar que seja, não pode ter pausa entre eles. Como quem vai essa opinião, que man que Rabiuda. Fala, essa opinião é como Rabiuda. Rabiuda que falou que há trout que há, eles são um pacote só, então realmente eu não posso fazer pausa entre eles. De acordo com o Rabanan, que cada um aumentar por si só, se eu fizer uma pausa, não honorar, mas de acordo com o Rabiuda, não pode. Não pode fazer pausa. Shita, fala, óbvio, tipo, qual a dúvida? Rav Kahana falou que todos são, que eu não posso fazer pausa, porque é uma coisa só. Obviamente, essa é a opinião de Rabiuda e não de Chachamim, porque eu pensaria diferente. Fala, mal do tema, o que eu poderia pensar? A filo que era banana, eu poderia pensar que o que Rav Kahana disse que eu não posso fazer nenhuma pausa entre Tkiá e Truá é mesmo de acordo com o Rabanan, o Leapuki, Midrab Yochanan Amar Shamat, Shetkiot Beteshashot Beyom Yatzah, Kamash Melan. Eu poderia pensar que Rav Kahana falou o que ele falou mesmo para Rabanan. Mesmo Rabanan que dizem que Tkiá, Trout, Tkiá são três mitot por si só. Rav Kahana vem e fala que eu não posso parar entre elas. Por quê? Talvez ele veio só discordar de Rabi Yochanan, que de acordo com Rabi Yochanan, a mitzvah de Rosh Hashanah, de ouvir 9 tkiot, talvez eu possa, de acordo com Rabi Yochanan, mesmo que eu ouvir uma tkiá por hora, em Rosh Hashanah, valeu, cumpri. Talvez Rav Kahana venha dizer que para Rabanan, tá bom que há cada um aumentar por si só, mas não posso espalhar tanto. Quando ele disse que não pode ter separação entre a Tkiá e a Truá, talvez não necessariamente ele quis dizer como opinião de Rabiuda,
que tem que ser realmente grudados um no outro, porque é um pacote só. Talvez é a opinião de Rabanan, que cada um é uma mitzvah por si só. O que ele quis dizer simplesmente foi que tem que fazer um próximo do outro, e não como o Rabi Yohanan, que se eu fizer um por hora, tá valendo, eu cumpri a mitzvah de Rosh Hashanah. Sim, Rosh Hashanah, por exemplo, a gente costuma ouvir as tkiot uma depois da outra, mas Rabi Yohanan fala, não precisa ser uma depois da outra. Tem mitzvah de ouvir nove tkiot em Rosh Hashanah, três para Malchuyot, três para Zichronot, três para Shofarot, mesmo que eu vi uma por hora, fiquei 9 horas lá esperando entre uma e outra, uma hora, valeu. Talvez Rav Kahana venha dizer que não pode esperar tanto tempo, Kamash Melan que não. Kamash Melan que Rav Kahana veio dizer, opinião de Rabilda, que eu não posso fazer nenhuma pausa entre um e outro. Vem Machinah, me fala, olha, talvez sim, de onde você sabe que não? De onde você sabe que Rav Kahana veio explicar a opinião de Rabilda, que tem que fazer os três juntos? Talvez a opinião de Rabanan, que ele só veio dizer que não pode ser muito distante um do outro. Imken mai veloklum. Fala Gemara que se a opinião, se Rav Kahana veio explicar Rabanan, e só veio dizer que não pode ser tão distantes como Rabi Yohanan falou um por hora, porque ele falou veloklum, ele falou que não pode ter absolutamente tempo nenhum entre a Tkiá e a Truá, tem que ser direto. Direto, com certeza, não é a opinião de Rabanan, direto é a opinião de Rabi. Erev Shabbat Betorcham Vechulei. Certo? Agora na Mishnah foi dito que Erev Shabbat, sexta-feira de Chol HaMoed Sukkot, tinham lá 48, e a Mishnah Pirta falou exatamente, especificou quais são os 48. Pergunta a Gemara, Velo Lemala Asirid Lokatani Matnitin, Lokatani. Fala, Gemara, mas espera aí, na hora que a Mishnah foi falar os toques do shofar que tinham na sexta-feira, na Mishnah anterior, quando desciam para tocar, para pegar água, do Shiloah para fazer Nisuch HaMayim em Sukkot, eles tocavam no portão de cima, no 10º degrau e no portão de baixo. A Mishnah pulou as 3 do 10º degrau. Pergunta a por quê? De acordo com quem ela vai? Matnitin Mane, quem é a nossa Mishnah que disse que não tem toques do shofar no 10º degrau? Rablezer Ben Yaakov. A nossa Mishnah vai de acordo com Rablezer Ben Yaakov de Tânia. Está escrito na Braita o seguinte, Shalosh Lemala Asirit. Tem uma Braita que diz que tem 3 toques no shofar no 10º degrau. Rablezer Ben Yaakov Omer, Shalosh Al Gavei HaMizbeach. Rablezer Ben Yaakov fala que não. Não se toca no 10º degrau, se toca 3 toques quando jogam a água no Mizbeach. No portão de cima, no portão de baixo, e quando a água chega, todo mundo concorda que toca. A pergunta é se tocam também no 10º degrau mais 3, ou se são 3 no Mizbeach quando jogam água. Aomer lemala asirit e não omer agabe mizbeach, omer agabe mizbeach e não omer lemala asirit. Quem disse que toca no 10º degrau, diz que não toca no Mizbeach. Quem disse que toca no Mizbeach, não toca no 10º degrau. Qual o motivo deles? Mas estava Rabelezer Ben Yaakov, porque de acordo com Rabelezer Ben Yaakov, não se toca no 10º degrau, mas se toca quando joga no Mizbeach, que van detacar leptichat sharim, lemala asirit, lama li detacar. Aí lá sharu. Fala Rabelezer Ben Yaakov, olha, já tocaram quando abriram os portões, já tocaram quando vão estar lá embaixo. Então, para que tocar no 10º degrau? O 10º degrau é no meio do caminho. Mele no começo, no portão de cima, você está avisando todo mundo que, olha, acabou Simcha Betashuvah, vamos fazer o Nisuch HaMayim. Quando chega lá embaixo, chegaram perto da água, do lugar onde vai começar a trazer a água. Mas no meio do caminho, no 10º degrau, não faz sentido, ele não é portão. Por isso é melhor que o toque seja feito quando estão jogando no Mizbeach. Verabanan Savre e Rabanan falaram que toca no 10º degrau e não no Mizbeach, que vai destacar o Milamai Gabe Mizbeach, lá ali, Ilkach Lemala Asirit Adif. Rabanan fala, olha, já vai tocar quando a água chega no Beit HaMikdash, certo? Quando a água é trazida para o Beit HaMikdash, está lá em cima, entrando pelo portão dela, já tocam. Tocar de novo na hora que joga no Mizbeach é logo depois, não tem porquê. Então é melhor tocar no 10º degrau, certo? Não tem, era a parte da Massoret, não era muito claro exatamente, aparentemente, onde tocavam, e ficou essa discussão. Que a Ravacha Bar Hanina me Daroma, quando Ravacha Bar Hanina veio do Darom, do sul, aí tem Matnin também, ele trouxe uma braita que não estava muito clara no começo e vai ter que ser explicada. Está escrito na braita o seguinte, o Benei Aaron HaKohanim etkuba chatzrotzot. Está escrito no passuque que Benei Aaron HaKohanim, eles tocavam chatzrotzot, certo? Isso no deserto, deixa eu ver se tem algum racha aqui. No deserto. Shentam no marit que o שכבר נאמר כתים בחצוצות, על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. Pergunta a Gemara, olha, esse passuco, Benei Aaron HaKohanim etkuba בחצוצות, esse passuco que vem e disse que os Kohanim tocavam Hatzrotzot, a priori ele está sobrando. Já tem um passuco que está escrito Tkatem b'Hatzrotzot elotechem v'azivchei shalmechem. Já tem um passuco que está escrito que tem mitzvah de tocar as Hatzrotzot, certo?
não trombetas, aquelas cornetas enormes, já está escrito que tem que fazer esse toque quando fazem um korban. O que esse passuco está escrito? Bnei Aaron HaKohanim Itkeu B'Chatzatzot, que ele que vem acrescentar, eu já sei que tem que tocar. O Matomar Itkeu, o que isso vem dizer? A kolefia musafim tokim. Vem dizer que os toques do shofar são de acordo com os musafim, de acordo com o korban musaf. Agora, não está muito claro o que isso quer dizer. Como assim, de acordo com o korban musaf? Rabi Acha bar Hanina trouxe essa braita, certo? Nessa linguagem, que o passuco vem dizer que os toques do shofar são de acordo com o Musaf e não ficou muito claro. Hutanei lá veu amarla. Ele trouxe a braita, ele próprio explica. Lomar tokim al kol Musaf o Musaf. Vem dizer que se toca para cada Musaf e Musaf. Ou seja, quando eu tenho dois korban Musaf, Musaf é Leosif, certo? Eu tenho diariamente o korban de Tamid Shel Shachar, o Tamid da manhã e o Tamid da tarde. Esses são os korbanot fixos diários. No Shabat eu faço um korban a mais, tem um korban especial de Shabat. Esse korban é chamado de Musaf, porque Mosifim, se aumenta um korban. Vem Rabi Acha bar Hanina e diz que a Braita vem dizer pra gente que dias que tem mais do que um korban Musaf, eu toco um para cada korban. Então, por exemplo, Shabbat Cholamoed de Sukkot. Você tem um korban Musaf por causa do Shabat e você tem um korban Musaf por causa de Sukkot. Certo? Cada um tem o seu korban específico nesse dia. Então vai ter 9 toques para o korban musaf de Shabbat e 9 toques para o korban musaf de Sukkot, certo? Essa é a explicação de Rabi Acha bar Hanina para a Braita. Porém, pergunta a Gemara Tanan, está escrito na nossa Mishnah, Erev Shabbat Betoch HaChag e o Shamar Baim Boshmonah. A nossa Mishnah disse que quando tinham 48 toques do shofar no Beit HaMikdash, é sexta-feira de Sukkot. Certo? E ela fez as contas. Vem imita, e se realmente tem 9 toques para cada Musaf e Musaf, para cada Korban Musaf feito, e não só 9 toques para todos os Korbanot de Musaf, Lidnei Shabbat Betoch HaHag, Mashkat Lach HaMishim Ve'echad. Fala Gemara que se a gente fizer as contas, Shabbat, Chol Moed de Sukkot, que você tem Korban Musaf de Sukkot, Korban Musaf de Shabbat, você vai ter lá 51 toques, mais que 48, certo? Pela contagem, teriam mais. Você tem 9 de Tamid Shel Shachar, 9 do Korban de Shabbat, 9 do Korban de Musaf de Sukkot, 9 do Korban de Tamid Shel Ben Arbaim. Você já tem aí 9, 18, 36. Que toques mais? Tem os 3 primeiros quando abrem o dia, dá 36 mais 3, 39, e mais 12 do Nisur Hamaim, certo? No portão de cima, no portão de baixo, e etc. Dá 51. A marabizeira, ela fez em toquim, levitichat yarim Shabbat. A marabizeira, não. Quando cai no Shabbat, não tocavam abrir os portões. Então, 3 perdem. 3 toques do shofar que tinha diariamente quando abriam os portões, não tocam quando é Shabbat. Então, não tem 51, tem 48. Amarava, manadelochash lekimcha, falarava, quando a Rabizeira falou isso, falou que a explicação para essa braita, a gente fez uma pergunta, certo? De acordo com a Rabi Acha, tocavam para cada korban musaf e musaf. Se for assim, pergunta a Gemara, por que a nossa Mishnah não trouxe Shabbat de Sukkot, que dá 51 toques? Respondeu a Rabizeira que não tem 51 toques, porque não tocam quando abriam um portão no Shabbat. Perguntarava quem é esse que não prestou atenção no estudo. Ele respondeu qualquer coisa sem pensar. Por quê? Primeiro que está escrito que todo dia tocavam ao abrir o portão. Na Mishnah disse todo dia, inclusive no Shabbat. Veode, mais ainda. E na Mekiadad, Nino, mesmo que você fala que não são 51, são 48, Lidnei Shabbat Betoch HaChag, eu chamar Baim Veshmoná. Deixa uma minatartem. Fala que Shabbat de Sukkot tinham 48 toques do shofar. A Mishnah deveria ter incluído esse din e a gente aprenderia duas coisas. O quê? Shema minad Rabi Eliezer ben Yaakov, Shema minad Rabi Acha bar Hanina. A gente aprenderia o que Rabi Eliezer ben Yaakov falou, que tocavam um shofar no Mizbeach, e a gente aprenderia o que Rabi Acha bar Hanina falou, que tocavam um shofar para cada Musaf e Musaf. Se a gente trouxesse esse exemplo na Mishnah, a gente teria algumas coisas a mais a serem aprendidas. Então, se realmente tinham lá 48 toques do shofar no Shabat de Sukkot, a Mishnah deveria ter dito isso. Então, mesmo que você diga que não tocam quando abrir o portão, mesmo que a priori não está certo isso, está dito que sempre tocavam, então, mesmo que não sejam 51, são 48, a Mishnah deveria ter dito, porque a gente aprenderia coisas novas disso.
Não deveria ter dito somente sobre sexta-feira de Sukkot, também Shabbat de Sukkot tem 48. Ele amarava, por isso falarava que não tinha 51, porque Lefish tokim lemiloyim baim beshabbat debatrei tuva. Falarava não, então o ponto é que Nisu Hamaim não tocavam shofar no Shabbat. Mesmo que tinha Nisu Hamaim no Shabbat, não tocavam shofar. Então você vai tirar aí 12 toques do shofar, por isso cai de 51 menos 12 cai para 39, por isso não aparece na nossa Mishnah. Então não tinha nem perto de 48. Pergunta Gmará, de acordo com o Rav, certo? Então o Rava já explicou a nossa Mishnah. Pergunta Gmará, mas mesmo assim, de acordo com o Ravacha Barhanina, que se tocava 9 toques para cada Korban Musaf e Musaf, Litnei Dami Rosh Hashanah Shechal Yod Beshabbat. Quando o Rosh Hashanah cai no Shabbat, a gente tem muitos toques do shofar, e deveria estar escrito na nossa Mishnah, por quê? Daí que atlata Musafim, Musaf de Rosh Hashanah, Musaf de Rosh Chodesh, Musaf de Shabbat. Quando Rosh Hashanah cai no Shabbat, você tem Musaf de Shabbat, você tem Musaf de Rosh Chodesh, porque Rosh Hashanah é Rosh Chodesh, você tem Musaf de Rosh Hashanah, você tem o Tamid Shel Shachar e o Tamid Shel Beranbaim, certo? Você tem todos esses korbanot, já dá 45, e mais 3 da abertura do portão, 48. A nossa Mishnah deveria ter trazido esse caso também. É mais um caso que tem 48 toques do shofar, porque a nossa Mishnah não disse. Erev Shabbat betoch hachag tzricha lei. Fala Gemara, olha, é verdade, realmente, essa sua contagem, Rosh Hashanah que cai no Shabbat realmente tem 48, mas a nossa Mishnah fez questão de falar justamente sobre Erev Shabbat de Sukkot. Por quê? Leashmuinan que Rav Lezer ben Yaakov, para nos ensinar o que Rav Lezer ben Yaakov falou, que tinham 3 toques do shofar quando jogavam água no Mizbeach, certo? A Mishnah fazia questão de especificar esses 48 para nos trazer a opinião de Rav Lezer ben Yaakov, que trocavam 3 vezes o shofar quando jogavam água no Mizbeach e não no 10º degrau. Pergunta Gemara, por isso ela não falou de Rosh Hashanah que cai no Shabbat, falou de Erev Shabbat de Sukkot. Pergunta Gemara, Atu Miki Amar Litniah Velo Litniah? Fala Gemara, peraí, eu não falei para falar Rosh Hashanah Rosh Hashanah que cai em Shabbat e não falar Erev Shabbat de Sukkot. Litniah Velitniah, escreve os dois. Por que não colocou os dois? Não falei para substituir. Fala também de Erev Shabbat Shebetoch HaChag, Erev Shabbat de Sukkot, para ensinar a opinião de Rav Lezer ben Yaakov que trocavam no Mizbeach e não no 10º degrau. E fala também Rosh Hashanah que cai em Shabbat. Se deixou um de fora, não tem que deixar um de fora. Fala os dois. Fagmará, Tanavesher. Fagmará, não, a verdade é que tem outros dias que também chegam em 48. A nossa Mishnah não quis trazer toda a lista dos dias que tem 48, por isso ela trouxe um. E qual ela escolheu? Escolheu justamente o de sexta-feira de Sukkot. Mais Shier de Asher. Pergunta qual dia mais tinham lá 48 que a nossa Mishnah deixou de lado e não contou. Se só tem 2 opções, só tem 2 dias que se fazem 48 toques, então já deveria escrever os 2. Não dá para deixar um de fora. Mas se tem 3, pode ser que a Mishnah escolheu um e deixou de fora. Então pergunta qual outro dia se tinha 48 toques que a Mishnah deixou de fora? Shier Erev Pesach. Erev Pesach, que tinha Korban Pesach, durante Korban Pesach também se tocava o shofar. Quando fazia o Korban Pesach tinha Alel, na hora que estavam fazendo o Korban Pesach, e tinham lá muitos toques do shofar. Tinham Am Yisrael, aparece nas Mishnayot de Pesachim, que eles dividiam em 3 grupos. Am Yisrael faziam os korbanot de Pesach em 3 vezes, em 3 partes. Entrava um grupo no Beit HaMikdash, fechava as portas, fazia os korbanot de Pesach, esse grupo saía, entrava o segundo grupo e depois o terceiro. Em cada uma dessas vezes se faziam 9 toques do shofar para os korbanot de Pesach que estavam sendo feitos naquele momento. Então você tinha 3 vezes esses grupos, dá 9 vezes 3, 27, mais o 2 mais 9 do Tamid da manhã e 9 do Tamid da tarde. 27 mais 18, 45, e 3 da abertura do portão, 48. Então a nossa Mishnah deixou esse dia de fora, certo? Erev Pesach também tem 48, a nossa Mishnah não falou ele, escolheu sexta-feira de Sukkot, mas tem Rosh Hashanah e Shabbat, e tem também Erev Pesach, também tem 48. Fala, Mishum Erev Pesach lav shiurau. Fala, não, se você está me falando que o único que ficou de fora junto com Rosh Hashanah que cai em Shabbat é Erev Pesach, talvez não. De Amana e Rabiuda, e pode ser que a nossa Mishnah segue a opinião de Rabiuda, que diz que não tinham 9 toques no terceiro grupo de Korbanot Pesach, porque era pouca gente, era mais rápido, então não tinham 9 toques. Por isso, Erev Pesach não é um dia que tinham 48 toques, por isso ele não apareceu na Mishnah. Então, se for assim, por que não apareceu Rosh Hashanah de Shabbat?
Onde Rabi Yehuda falou isso? De Amar mimem shilkat shilshit lo egia lomar ahavte ki ishma Hashem mipnei sheu ama muatim. No terceiro grupo de pessoas que faziam Korban Pesach, era tão pouca gente que na hora do Alel eles nem chegavam na parte ahavte ki ishma Hashem. Eles conseguiam fazer só o comecinho do Alel, então eles nem chegavam a tocar mais 9 vezes. Certo? Então, se for assim, porque a nossa Mishnah realmente, então, Erev Pesach não tinham 48 toques, certo? Porque a nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Uda. Então, se for assim, os dias que tinham 48 toques era sexta-feira de Sukkot e Rosh Hashanah que cai no Shabat. Então, porque a nossa Mishnah falou somente Rosh Hashanah que cai no Shabat e não falou. Porque a nossa Mishnah só falou sexta-feira de Sukkot e não falou Rosh Hashanah no Shabbat. Fala, Gmará, vem a deixa de que Rabiuda. Fala, mas espera aí. Você me falou no começo que a nossa Mishnah não segue a opinião de Rabiuda. Que a nossa Mishnah falou que são 21 e 48 toques. De acordo com Rabiuda, é 7 e 16. Você falou que a nossa Mishnah não era Rabiuda e de repente ela voltou a ser Rabiuda. Vedil maitana sevala que batei berrada. O pai liga berrada. Fala, não. Talvez o nosso Tana ele souber como Rabiuda com relação aos toques do shofar de Erev Pesach e discorda de Rabi Yehuda com relação à contagem dos toques, se é 7 ou 21, 16 ou 48, cada um por si só. Mas porque realmente a nossa Mishnah deixou de fora, ela mais sheer da sheer, Erev Pesach shechal yod berev Shabbat, afik shit ve'al shit. Fala, mas olha, não, tem mais um dia que sempre tinha lá 48 toques, Erev Pesach que cai Erev Shabbat. Quando Erev Pesach cai Erev Shabbat, mesmo que você tire 6 toques do shofar do último grupo de Korbanot Pesach, que o pessoal era muito rápido, era pouca gente, então não dava tempo de fazer 9 toques, faziam só 3, tem 6 toques de Erev Shabbat. Todo Erev Shabbat tocavam 6 toques do shofar, 6 para o pessoal parar de trabalhar e 3 para avisar que começou o Shabbat, então tem também 48. Ou seja, mesmo de acordo com a Rabi Yehuda, que tem menos toques do shofar de Erev Pesach, quando cai sexta-feira a gente chega em 48. Então, se for assim, a gente tem alguns dias que tem 48 toques do shofar no Beit HaMikdash, a nossa Mishnah escolheu um e deixou outros de fora, certo? A gente vai ver, se não me engano, ainda tem uma certa discussão com relação a essa explicação da Braita, mas a gente vai isso em breve. Escolha.